Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dando meus três tostões assim sobre a vitória do Trump, sobre as reações, sobre tudo, né? Porque foi um turbilhão. Bom, primeiro vamos falar de números. Primeiro ele ganhou em termos numéricos, tanto no que é necessário, que é o número de delegados, quanto no voto popular, ele, digamos assim, está com a maioria. Outra coisa também, o Partido Republicano, né, que veio que é a legenda de, digamos assim, de aluguel dele, também conseguiu uma maioria nas duas casas legislativas e a maioria dos governadores. E não vou entrar em peculiaridades porque os Estados Unidos são um mundo à parte. Perfeito. Bom, primeiro temos os impactos. O Bitcoin, por exemplo, o preço dele explodiu, chegou ao mais alto que já chegou, quase a 80 mil dólares cada um. Também, em contraste a isso, temos um real que se desvalorizou. Um dólar já está acima dos R$ 6. Bom, o que isso nos influencia? Bom, a carne, quando teve o reajuste, digamos assim, no governo Bolsonaro, o que acontece? Ela é voltada para exportação, tá? Muita gente pensa, a gente não tem que produzir para o mercado interno. Não, tem que produzir o que dá lucro, certo? Perfeito. Então, o que acontece? Essa alta do dólar pode realmente aumentar os preços. Por exemplo, o leite brasileiro ele é totalmente produzido para o mercado interno simplesmente por isso. Entendeu? Então, com um dólar alto, como ele é produzido em reais e vendido em dólares, aí pode ser que ele comece a se tornar economicamente vantajoso para a exportação. Certo? Então, isso daqui já é uma das consequências imediatas que a gente pode ver até num médio prazo, questões de meses. Por exemplo, alta de preços de gêneros alimentícios que são exportáveis. Afinal, ninguém quer. É melhor receber, por exemplo, US$ 6 do que R$ 6 o litro. Perfeito? Como acontece com carne e todo tipo de produto em si. Qual é o lado bom também? Pela tendência isolacionista do Trump, ele vai tentar manter o dólar forte e também vai tentar manter, não vou dizer manter, mas tentar preservar a hegemonia do dólar como principal divisa do mundo. Certo? Então ele vai bater muito provavelmente, né? Ele irá bater de frente com Rússia e China, que estão capitaneando os esforços assim para criar a moeda dos BRICS. Perfeito? Que, diga-se de passagem, se ela entrar em vigor, será totalmente digital, tá? A China já está implementando a moeda, o fim do dinheiro físico. O Brasil tem o Grex. A Índia, ela, como se diz, ela forçou uma bancarização, né? Quando ela mudou o desenho de uma da nota de 200 rúpias e obrigou e tornou inválida quem não tinha, quem não for as notas antigas, certo? Então, assim, a gente já vê certas. Você já vê, entende certos contextos assim de que realmente já tem também essa questão que a gente pode pensar. A parte disso, a parte tudo. Então já até de se esperar, tá? Eu não tô fazendo previsão, mas já é algo de se esperar, certo? Afinal, você ter uma moeda que todo mundo quer receber é sempre algo bom, positivo. Certo? Principalmente se você tem o controle sobre ela. Qual mais o que eu posso dizer?
Outros ativos eu não vi preço de ouro, prata, nada, mas também devem ter subido. O que mais posso dizer? Bom, e aí já quem comprou tá lucrando, quem não comprou deve comprar, certo? Não precisa necessariamente ser barras de ouro, por exemplo, de prata, mas pode ser Bitcoin e Monero, por exemplo. Aí já eu já digo pelo meu gosto pessoal dessas duas. Enfim, criptomoedas. Enfim. Então, assim, é um cenário de turbulência. Provavelmente eles vão parar de. O Zelensky vai ficar dependente da União Europeia e menos da OTAN, porque afinal ficar dando. É uma guerra que, digamos, não é americana, né? Afrontar a Rússia se torna contra caro, certo? E a questão da imigração é o seguinte: primeiro, eles não vão sair, como se diz, caçando pessoas nas suas casas, assim, entendeu? Quando se fala de deportação, são apenas aqueles, digamos assim, aqueles imigrantes que causam problemas, tá? Como não houve uma política de deportação tão grande, eles fizeram uma deportação interna, digamos assim. Os estados do sul, em especial o Texas, por exemplo, mandaram para Nova York uma parte dos imigrantes legais. E isso, bom, e aí já vou falar da política do, como chama, do governamental que também aí já de novo afeta o Brasil. Primeiro, latinos são eleitores de Trump, né, principalmente da Flórida, que é aquele chamado swing state, que já era previsto que ela se tornaria vermelha. Por quê? Porque todo mundo viu os efeitos disso. E de um estado, digamos assim, monstruoso, né? Por exemplo, se você for pensar, tem gente dizendo: ai, que pena que eles não tenham TSE para evitar que tal pessoa seja eleita. Ainda bem. Primeiro porque assim, a gente tem uma justiça desportiva, a gente tem uma justiça eleitoral, a gente tem justiça do trabalho, justiça do consumidor, caramba, quatro, né? Enquanto eles têm basicamente a justiça penal, civil e civil, por exemplo. Então, assim, as coisas são mais baratas, certo? Se você for ver, pensar que no judiciário brasileiro, um juiz ganha praticamente R$ 1 milhão por mês, de tantos penduricalhos, né? E ainda pode ganhar mais. Isso sem, então aí ainda se você pensar que faltam juízes no Brasil. Então você já vê como o Estado americano é mais barato. E não é porque ele não tem um SUS, tá? Outra coisa também é o seguinte, realmente você está tendo uma explosão de criminalidade. Os dados foram manipulados, de estatística de violência porque eles tiraram simplesmente as cidades de Nova York e Los Angeles, que têm os maiores contingentes populacionais e, consequentemente, também até maiores níveis de violência. O que mais posso dizer, assim? E também, assim, falar um pouco do impacto dos jornalixos, principalmente brasileiro. Primeiro, um correspondente. Vai acabar a luz que tá chovendo. Um correspondente numa sucursal, ele vai ler todas as notícias, tá? Como você pode ler e vai passar para você, certo? E também ele vai, quando publicar a matéria, ele vai falar o que ele acha melhor, o que é a linha editorial do seu emissora, digamos assim. Vamos dizer que é a Globo, por exemplo. Então, assim, esse negócio das gafes, digamos assim, do Biden, isso já é de conhecimento comum, assim, para quem fala inglês, por exemplo, já e vê vídeos assim, já sabe disso há muito tempo, basicamente desde o início do mandato dele, que ele já dá essas
falhas mesmo. Um exemplo que não apareceu no Brasil foi ele pondo o boné do MAGA, que é o Make America Great Again, e isso já durante a campanha da Kamala, certo? Então, assim, dizer que ele se anunciou, o Trump se anunciou candidato desde que ele perdeu em 2022, isso daí é bobagem. Tá? É como dizer, por exemplo, que o Lula, vamos dizer assim, o Lula em 2002, quando ele se lançou candidato, ele teve mais tempo para fazer campanha porque ele já seguia, né? Ele já tinha três eleições, perdão, já disputadas. Isso daí não. Então, assim, isso daí não vai. Isso daí não é argumento. Perfeito? Segundo, a atitude do Lula perante. Aí eu tenho que elogiar porque ele fez o certo, né? Foi parabenizar o Trump, certo? Entendeu? Ele foi diplomático, ele foi político, entendeu? Agora o que eu imagino é deputados estaduais brasileiros, por exemplo, que foram fazer lá. Eduardo Bolsonaro também. E até o próprio Jair, que ainda está com medo, está com receios assim, medo de ir para a prisão. É que provavelmente lá, enquanto Trump for presidente, vão dar guarida para ele. Mas voltando só, isso daí mostra a análise dos pessoais. Eles caíram no alto engano que eles mesmos disseram. Eles criaram uma imagem tão positiva do Trump que e a mídia brasileira tão negativa do Trump, e que o que acontece? Eles se surpreenderam com uma coisa que eles já sabiam, digamos assim, que já era esperado. Os institutos de pesquisas, assim como os brasileiros e os americanos, eles foram conservadores, dizendo que para tentar salvar um pouco da reputação que eles têm de, como nas eleições desse ano, né, de botar um empate técnico, porque sabia que a situação estava indefinida e não ia adiantar muito ficar manipulando os gráficos. Perfeito. Então também tem isso. Quanto a fake news, digamos assim, desinformação, houve de ambos os lados. A Kamala Harris incentivou, por exemplo, as pessoas, digamos assim, pensarem bem, né? Fizeram lista de eleitores para, digamos assim, ostracizar quem votasse no Trump, em áreas democratas. O Trump mandou o cartão postal da Kamala Harris dizendo que, agradecendo o apoio, dizendo que uma família de imigrantes seria acolhida na casa dos apoiadores, entre tantas outras coisas entre verdades e mentiras. Por exemplo, os haitianos comendo cachorro, tem a ocorrência lavrada pela polícia. Não só o vídeo, mas tem a ocorrência. Então, de fato, realmente, entre verdades e mentiras, houve bastante. E aí, realmente, foi uma questão de escolha em quem acreditar. Mas, assim, realmente, como eu disse, o Trump, nós que recebemos as externalidades das eleições, não só dos Estados Unidos, mas de qualquer país importante, eu acredito que haverá, sim, de fato, algo de positivo para nós. Perfeito? Abalar a democracia brasileira, golpismo e tudo mais, isso não vai ter, tá? Isso daí é bobagem. Acreditar, tá? Um atentado à democracia, muito pelo contrário, fez campanha e pediu voto. Também, só para encerrar, isso daí a gente vê o jornalismo brasileiro, e não só brasileiro, como americano, quanto foi mal manipulado, certo? Teve um debate entre a Kamala Harris e o Trump, por exemplo, onde ele teve 24 correções, né, digamos assim, e a Kamala não teve nenhuma, nem tipo jogar uma pra dizer, isso daí está um pouco fora de contexto. Não, ela foi 100% perfeita e aí ele se recusou, né? Ou seja, o pessoal nem teve vergonha de dizer que que lado estava, né?
É que nem, por exemplo, o ditador que vence com 90% dos votos. É, certo, a pessoa, o descaramento, assim, a vergonha já se perdeu. Então, é como eu disse, não acredite em si nessa mídia, tá? Ou acredite, vá em fontes primárias, nós somos livres. O Elon Musk também não é de inocente, porque ele quer fechar o mercado americano para os carros chineses, certo? Ele não tá assim tão a passeio, ele quer ter contratos com a NASA, que ele disputa com o Jeff Bezos, da Amazon, certo? Então, assim, porque afinal ele também queimou muito a imagem dele, a reputação dele, se ele perdesse. Mas ele também estaria dando vivas à democracia, caso a Kamala fosse eleita, certo? Bom, no mais é isso, as reações histéricas, o show livre e, bom, de qualquer forma, a conjuntura, como eu disse, americana já não comporta a questão de gente realmente desempregada, certo? Por exemplo, tem gente que depende de auxílio governamental que tem uma renda mais alta do que uma pessoa, digamos, que tem um padrão de vida de classe média. Mas isso é outro assunto. Perfeito? Estados Unidos, o que nós temos estão aí. Vai ter consequências a médio e longo prazo, com certeza, mas as de curto já estão bem na cara. E, digamos, prepare-se para pagar uns reais a mais no leite, porque eles vão preferir exportar. Obrigado e seja feliz.